A paz do Senhor a todos. Hoje estaremos estudando a lição de número 3 da nossa revista de jovens do primeiro trimestre de 2018. O tema é o batismo de Jesus. O texto está em Mateus 3:17. Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A síntese: Deus confirmou a filiação divina de Jesus por ocasião do seu batismo. Os objetivos dessa lição: apresentar o profeta que batizou Jesus, João Batista, explicar como se deu o batismo de Jesus e os sinais divinos que ocorreram e mostrar as diferenças entre o batismo de Jesus realizado por João Batista e o batismo dos crentes hoje. Aí, eu fiz aqui, para facilitar o entendimento, uma linha de tempo. Escrevi Sinai, cativeiro e silêncio profético, e aqui uma cruz, tá? Então, do Sinai a gente tem aquela lembrança da aliança que Deus faz com o povo depois de resgatá-los do Egito. Eles passam ali um período de conquista da terra e de adaptação a viver na terra nova. Eles desobedecem, vão para o cativeiro. Do cativeiro eles voltam para a terra, porém eles vivenciam um período de silêncio profético. Silêncio profético: não se levantava profeta para profetizar, para falar em nome do Senhor naquela época. E esse período de silêncio profético, ele finaliza quando Deus levanta o último dos profetas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, chamado João Batista. Ok? Então, o batizador, o João Batista, aquele que revelou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é um ponto fundamental, tanto na história judaica quanto na história cristã, e nós estamos estudando isso para entender um pouquinho melhor, ok? O povo saiu do Egito, começou a ser trabalhado no deserto, entrou na terra, passou a viver ali. E Deus enviava profetas. Profetas nesse período, período ali desde o Sinai, do cativeiro, até a volta para a terra. Deus enviou profetas aqui para pregar uma mensagem. A mensagem era arrependimento. Ou seja, se ele se arrependesse de seus maus caminhos, neste período eles poderiam ainda ser livres do cativeiro, Se ele se arrependesse, Deus restauraria. Só que o povo era um povo de coração duro, que se rebelava contra a vontade de Deus, e eles foram sofrendo juízos de Deus ao longo dos anos, ok? Porém, a mensagem era de arrependimento. E olha que interessante, essa mensagem não mudou, não mudou. Aí Deus, o que ele faz? Ele precisa restaurar. Ele precisa agora fazer algo que é um marco, uma mudança. E Deus não muda os seus princípios, os seus fundamentos, ok? Precisamos entender isso. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2, que diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando, deste povo aqui, Ele está falando que eles foram batizados em Moisés, ok? Então, nessa época já havia uma forma de batismo simbólico. E esse batismo aqui, ele era feito no mar e na nuvem, Quando você lembra da nuvem que cobria o povo ali durante o dia, por causa do sol forte do deserto, de noite você tinha uma coluna de fogo, que tinha a mesma função da nuvem. Aqui a nuvem protegia do sol, aqui o fogo iluminava durante a noite. Então, para eles caminharem no deserto, para eles viverem no deserto, era necessário tanto a nuvem
como o fogo, tá? Ok? E Paulo diz que esse povo aqui do Sinai, antes de entrar na terra prometida, era necessário que eles passassem pelo mar, e eles atravessaram o mar. Foi necessário que eles passassem pela nuvem, pelo fogo. O que é isso? É um batismo simbólico que apontava para o que viria a acontecer. Aí Deus levanta João Batista para pôr um desses tipos em ação e para profetizar sobre o outro, ok? Olha que interessante, o povo saiu do Sinai, né? Foi morreu toda aquela geração no deserto, só Josué e Caleb que não morreram, né? Porque eles ficaram firmes na presença do Senhor. Então essa geração que passou pelo mar, a nuvem e o fogo, morreu. Porém, uma nova geração nasceu, se levantou, e era necessário eles também passarem por batismo antes de entrar na terra. Só que eles não voltaram para passar pelo mar vermelho. O mar não se abriu de novo. Mas Deus abriu o rio Jordão. Eles passaram pelo Jordão, porque é necessário, antes de entrar na terra, você passar pelas águas. Então olha o simbolismo que vem trazendo desde o Antigo Testamento, lá de trás, quando Deus escolhe o seu povo, tira ele do Egito. Então, João Batista, ele vem aqui, ó, restaurar um batismo nas águas, ó. Batismo nas águas, ok? E ele anuncia que viria um após ele, que é muito superior a ele, que iria batizar com Espírito Santo e fogo. Olha que coisa maravilhosa. Então era necessário, João disse que era necessário passar pelas águas, porém viria um que iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Para que isso? Para poder caminhar neste deserto que nós vivemos, né? Para nós podermos passar por esse período de densas trevas que o mundo está sofrendo, né? Eu preciso do fogo para iluminar, para eu não me envolver com as trevas, a santidade, a purificação. Eu preciso da nuvem para me cobrir nos momentos de prova, do calor do dia, ali das batalhas. Então Deus levantou João para restabelecer o batismo nas águas, no mar, e anunciar que viria um que iria batizar na nuvem com fogo, ok? Só para a gente se contextualizar e entender um pouquinho. Então, ó, nós temos algumas características. Por exemplo, quando Deus quer fazer uma obra, ele levanta profetas. E a Bíblia diz que ele não faz nada sem antes anunciar aquilo que ele vai fazer aos seus servos, os profetas. Então olha que interessante. O nosso amigo aqui, o João Batista, ele é fruto de um milagre, tá? Então eu vou botar aqui, ó. Ele é o fruto de um milagre. Por quê? Porque a sua mãe, já numa idade avançada, o concebeu. Segundo, ele foi cheio do Espírito Santo no ventre. Olha que coisa maravilhosa, no ventre da mãe dele. Isso aqui é espetacular. Outra coisa, ele vinha de uma linhagem sacerdotal que lhe dava o direito de entrar no lugar santo e ministrar diante do Senhor. O seu pai era esse sacerdote da linhagem de Arão, e ele também tinha esse direito de entrar, né, quando ele crescesse, né, de acordo com as ordens, tal, com as turmas, ele poderia assumir ali aquele ofício, aquele ministério que seu pai tinha, de entrar no lugar santo. Só olha o que acontece, ele abre mão, ó. Ele abre mão do sacerdócio. Ele abre mão daquele padrão religioso que existia na época. Ele abre mão de continuar com a tradição religiosa, porque eles faziam isso, porém estavam em silêncio profético, Deus não falava. Aí o que João faz? João, ele se consagra, ó. João se consagra. Mas como que ele se consagra? Ele faz isso no deserto. Ele foge da estrutura religiosa que existia e vai para o deserto buscar romper o silêncio profético que estava sobre toda a nação há aproximadamente já 400 anos. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, se consagre no deserto. O que é o deserto? Deserto é eu abrir mão dos desejos da carne, daquilo que o mundo me oferece. Eu abrir mão de televisão, Facebook, WhatsApp,
quando eu abro mão disso e me consagro a Deus, quando eu vou para esse deserto, quando não tem essas coisas para atrapalhar o meu relacionamento com Deus, o silêncio profético se rompe. O silêncio profético não foi rompido quando o texto que nós lemos lá de Mateus 3, quando Deus fala, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Não, o silêncio profético foi rompido quando Deus falou para João voltar a batizar. Quando Deus falou para João que o Cordeiro seria manifestado ao mundo, e João saberia que era ele, pois uma pomba viria repousar sobre ele. Então, João, ele abre mão do sacerdócio, da estrutura religiosa, ele se consagra no deserto, falando não para as coisas desta vida, aí ele ouve Deus falando com ele. Ele ouve Deus falando, ó, volta a batizar, prepara o caminho, que eu vou enviar o Messias. Aí João, mas quem é o Messias? Aí Deus continua falando, você vai ver uma pomba, né? O Espírito pousando sobre ele em forma de pomba. Aí você vai reconhecer que ele é o Messias. Isso nos 4 evangelhos nós temos esses detalhes, ok? Então ele se consagra no deserto, abre mão de tudo para romper o silêncio profético. Então quer dizer que um homem pode romper o silêncio profético? Pode. Se você quiser ouvir a voz de Deus, se faz tempo que você não ouve Deus falando, se faz tempo que você não tem visões, sonhos, revelações, profecias, se consagre no deserto. Abra mão um pouquinho da estrutura religiosa, de ficar preso naquele mundinho. Desliga tudo e vai buscar o Senhor. Vai orar, vai jejuar. Vai se alimentar com gafanhoto e mel silvestre. Vai se alimentar com a palavra de Deus. Vai se alimentar com o jejum, com a oração. Tá? Então esse é um chamado de um profeta, daqueles que querem romper o silêncio profético. Se você quer ser um profeta e quer romper o silêncio profético, tá aqui a formulazinha, ok? E aquilo que nós falamos, ele foi chamado para restaurar um princípio antigo. João não inventou o batismo. O batismo já era, né, uma ordenança de Deus, porém de forma figurada. Agora ele vai se tornando claro. Né? Com o tempo, a revelação da palavra ela é progressiva, ela vai aumentando. Chegou em João Batista, aquilo que era um tipo, agora foi se tornando claro, até chegar na perfeição com o batismo de Jesus, que nós vamos ver aqui também. Então, olha que interessante, ó. Olha o que acontecia. João, deixa eu fazer para caber aqui. Então, o que João fez? Ó, João, ele batizava com água, certo? Água, ok? Aí João, ele pregava o arrependimento. Né, o arrependimento. Ele fazia o povo se confessar, né? Confissão, ok? E exigia que houvesse frutos de arrependimento. Então, ó, João batizava com água, focado em arrependimento e confissão de pecados, e as pessoas tinham que apresentar frutos dignos de arrependimento. João constrangia as pessoas. Ele pregava contra o pecado, para que as pessoas se arrependessem, confessassem, deixassem os seus pecados e passassem a ter uma vida nova, um testemunho novo, ok? Porém, nós não vemos aqui ele pregando a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ainda não tinha se manifestado. Mas olha que interessante nós temos aqui, ó. Se você pegar aqui em Mateus, ó, Mateus 3, 2 e Mateus 4, 17. Olha que interessante. Vamos ler aqui na palavra, para ficar mais fácil aqui a compreensão e entendimento. Mateus 3:2 diz assim, ó. Leu 3:1 também. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, qual era a mensagem aqui de João, o pregador? Era arrependimento mais a chegada do reino, ok? Aí você vai aqui para 4:17. 4:17 diz assim, ó:
Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual era a mensagem de Jesus Cristo? Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Então, nós vemos que a mensagem não mudou de João para Jesus, e muito menos desde quando Deus tirou o povo do Sinai, veio até chegar no cativeiro, a viver sobre silêncio profético. João quebra o silêncio profético e volta com a mensagem original: é arrependei-vos. Arrependei-vos. Aqui o arrependimento era para que eles pudessem viver na terra e ter descanso, né? A terra prometida, uma terra física. Agora João vem e fala: não é mais a terra física, agora é uma terra espiritual, é um reino espiritual. Então arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus vem: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, vamos lá. Aqui foi a mensagem de João. Aqui foi a mensagem de Jesus. Agora eu te pergunto, qual é a mensagem da igreja? Nós temos visto muitas pregações, né? Muita coisa sendo pregada. É muito bom, mas qual é a mensagem que não muda em todo o Antigo Testamento? Não mudou quando veio João Batista e não mudou quando Jesus Cristo começou seu ministério na terra. Qual é a mensagem que a igreja tem que pregar? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O nosso descanso não é nessa terra física, o nosso descanso é lá no reino do céu, nas regiões celestiais. O nosso descanso é no céu. Então não mudou essa mensagem. Aí olha que interessante, olha que interessante. Nós vamos estudar o seguinte: existia essa forma de batismo, era de João, é um batismo nas águas, focado no arrependimento, confissão de pecados, que tinha que produzir fruto de arrependimento, ok? Fruto de arrependimento. Então, e o batismo de Jesus? Como que era o batismo de Jesus? Olha que interessante, hein? Olha que interessante. O batismo de Jesus era assim, ó. Você crê em Jesus, ok? Você crê em Jesus. Aí você crê em Jesus, aí você se arrepende, confessa os pecados, ok? Se arrepende, confessa os pecados e morre. E morre. Aí depois, o que mais que tem? Aí você tem aqui a água, certo? Água. Aí você tem a água. E depois você tem um outro elemento, né? Que nós já vamos falar dele, tá? Então, por exemplo, como que funciona isso? Cristo deixou uma ordenança bem clara para a igreja. A ordenança é assim, ó: ide. Isso todo mundo conhece, né? Ide e fazei o quê? Ide e fazei o quê? Pregai, tá? Pregai o evangelho, fazendo discípulos, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, batizando. Tem gente que acha que a grande comissão, essa ordenança de Cristo, é só ir de pregar o evangelho a toda criatura. Não. Preste atenção. O pregar o evangelho, isso aqui é pregar. Ok? Pregar. Isso é pregar, ok? Então, ide, pregar o evangelho e fazer discípulos. Então, eu vou até o pecador, eu prego para que ele creia em Jesus Cristo. Agora, veja, antigamente com João ele se arrependia e confessava o pecado. Mas ele não cria em Jesus porque Jesus ainda não tinha se revelado ao mundo. Ok? Aí ele vinha para a água e tinha que ter um novo testemunho. Agora não. Então isso aqui, por ele não ter conhecimento de Cristo, né? Isso aqui era focado a obras, ok? Agora o de Jesus não, já é feito pela fé, porque eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor, que Ele ressuscitou e está vivo. Aí eu me arrependo, eu sou convencido do Espírito Santo, sou constrangido pelo Espírito, que me leva ao arrependimento, à confissão de pecados e a morrer para o mundo. Quando eu morro para o mundo, eu já passo a ter uma nova vida.
até mesmo antes de descer as águas do batismo, ok? Então eu creio em Jesus, a partir do momento que eu creio, eu começo a botar a sua palavra em prática. Ele diz assim, ó, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Eu me arrependo das coisas ruins que eu fiz. Aí ele fala assim, com tua boca confessar os teus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar. Aí eu confesso. Aí ele fala assim, agora eu tenho que morrer para o mundo, para quê? Para nascer da água e do Espírito, ok? Nascer da água e do Espírito. Esse nascer da água e do Espírito é tipológico. Nascer da água é através da palavra, nascer do Espírito é através de uma ação do Espírito Santo, ok? Então, ide, fazer discípulos. Então, ide, eu prego para que a pessoa creia em Jesus e eu prego para que ela se arrependa, eu prego para que ela confesse os pecados, eu prego para que ela morra para as coisas deste mundo e passe a ser uma nova criatura. Aí vem a questão da água, ó. Então veja que aqui com Jesus a água vem no elemento final. Por quê? Vamos ler o que diz Mateus 6:33. Vamos lá. Mateus 6:33 diz assim, ó. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Para aí. Lembra que eu falei qual era a mensagem de João e de Jesus? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ele fala assim, Jesus, em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o reino. Então como que eu busco o reino? Através do arrependimento. É o primeiro passo. Quanto mais eu me arrependo, confesso meus pecados, quanto mais eu vou morrendo para o mundo todos os dias, eu vou alcançando, conquistando o reino de Deus, ok? Então buscai primeiro o reino de Deus. Olha, a mensagem não mudou. E ele fala assim, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então olha que interessante nós temos aqui, ó. Crer em Jesus Cristo, se arrepender, confessar os pecados e morrer para as coisas dessa vida. Isso aqui, ó, lá em Mateus 6:36, deixa eu ver. Mateus 6:33 significa, ó, buscai primeiro o reino. Só que ele acrescenta, ele bota um E aqui. E sua justiça. Olha que lindo, ó. Ó. E a sua justiça. Ué, mas batizar nas águas tem a ver com a justiça? Tem. Porque quando Jesus Cristo chega até João ali no Jordão para ser batizado, João fala para ele, mas você não tem pecado. O batismo que eu estou pregando é de arrependimento e confissão de pecados. Você não tem pecados. Então você não precisa ser batizado. Aí Jesus fala, não, eu preciso sim para que se cumpra toda a Escritura. Para que a palavra de Deus seja cumprida. Né? Então eu preciso ser batizado para cumprir a Escritura e toda a justiça. Então, eu ser batizado na água, eu estou cumprindo uma ordenança bíblica e, consequentemente, buscando a justiça de Deus. Então, olha que interessante, né? Então, quando eu creio em Jesus, me arrependo, confesso e morro para o mundo, eu estou buscando em primeiro lugar o reino. Aí quando eu desço as águas do batismo, eu estou buscando a justiça de Deus. Então buscai o reino e a sua justiça. Então o mais importante para o ser humano é crer em Jesus Cristo, se arrepender, confessar, morrer para as coisas deste mundo, para ele alcançar o reino. Porém, para ele alcançar a justiça, ele tem que começar a cumprir as ordenanças de Cristo. Ele tem que começar a obedecer a palavra. E quando ele obedece a essa ordenança chamada batismo, e batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está buscando cumprir a justiça de Deus. Então, se você já aceitou a Jesus Cristo, mas ainda não desceu as águas do batismo, ó, você aceitou Jesus, se arrependeu, confessou os pecados e morreu para as coisas deste mundo. Então quer dizer que você está buscando o reino. Só que você só vai alcançar a justiça, porque isso aqui, essa letrinha E é uma conjunção aditiva, né? Um depende do outro, ele não é independente. Para que alcance um, o outro vem junto. Eu não tenho como só buscar o reino. Eu tenho que vir com a justiça. Eu não posso ter só a justiça, eu tenho que ter o reino. Então, o que eu preciso fazer aqui? Crê em Jesus Cristo, amém. Agora você tem que cumprir a justiça. Como? Sendo batizado. Porque aquele que crê e for batizado será salvo, ok? Então,
E existe uma transição. Qual é a transição? Isso aqui nós vamos ver um pouquinho mais para frente, para facilitar. Então essa é a linha, batismo de João, o batismo de Jesus, e esse elemento que eu botei uma interrogação é: creio em Jesus, arrependo, confesso dos pecados, morro para o mundo. Aqui está o id, fazei discípulos, e eu estou pregando aqui. Aí a pessoa, o discípulo é levado à água, é batizado, cumprindo-se assim a justiça. E agora? Agora ele precisa de um revestimento de poder, que é a segunda parte daqueles que passaram ali no deserto, que saíram do Egito. Eles entraram no mar. O que é entrar no mar? O entrar no mar aqui, ó, é essa parte aqui, ó. Esse é o entrar no mar. Só que é necessário também passar pela nuvem e pelo fogo. A nuvem pelo fogo é esse elemento aqui, ó, chamado de batismo com o Espírito Santo e com fogo, ok? Revestimento de poder para testemunhar e a santidade de Deus a cada vez mais aumentando dentro de nós. Aquele que é santo, santifique-se mais. Então o batismo de Jesus, primeiro, ele vem para cumprir a palavra de Deus, cumprir as escrituras, né? Cumprir toda a justiça. Um segundo item importante que acontece, nós vemos quando Jesus ali sai das águas, ouve-se uma voz, né? Que, se você for ver ao longo da história da Bíblia, ela é a primeira manifestação audível da voz de Deus. Todos que estavam ali ouviram Deus falando. Deus chamou o povo lá no Monte Sinai, Êxodo 19, mandou o povo se santificar, porque o povo ia subir ao monte para ouvir Deus falar. Aí Deus começou a se manifestar com trovões, né, com saraiva, com fogo, aquele negócio tremendo. O povo se assustou e falou: não, Moisés, vai só vocês. Sobe você, ouve você Deus falando contigo, ouve você a voz de Deus, ouve você Deus falando, e você vem e transmite para nós. Aquela oportunidade que eles tinham ali em Êxodo 19, de ouvir a voz de Deus de forma audível, eles recusaram. Depois disso, Deus só foi falando com os profetas. Agora, a manifestação pública da voz de Deus de forma audível e coletiva, ela voltou a acontecer no batismo de Jesus, né? E interessante assim, só fala quem está vivo. Então Deus está mostrando para aquele povo que estava vivendo um silêncio, período de silêncio profético já por 4 séculos, que ele estava vivo, que o Redentor deles estava vivo, ok? E outra coisa interessante é que quando Deus fala: este é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem me alegro, ele está revelando uma identidade, falando que Jesus é filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E quando nós batizamos, quando nós descemos a água como um testemunho público, porque ó, nós já cremos aqui, já nos arrependemos, confessamos os pecados e morremos para o mundo. Aí quando eu vou ser batizado é para cumprir a justiça e para dar um testemunho público que agora eu sou filho de Deus e ele muito se agrada de mim. Olha que coisa, aquelas palavras que ele disse para Jesus servem para nós. Este agora que se batizou, desceu as águas, é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então nos mostra o batismo, a identidade pública para com o Pai. Mostra que nós temos agora uma nova filiação. E outra coisa interessante, né? Só para a gente ficar um pouquinho mais fácil o entendimento. Ó, presta atenção. Quando você aceita Jesus Cristo, a Bíblia nos ensina que o Espírito de Deus vem habitar em nós, certo? E o Espírito de Deus, ele nos insere no corpo de Cristo, que é a igreja aqui na terra, ok? Não é a denominação, é a igreja, é o corpo de Cristo. Então, nós temos o batismo do Espírito Santo e nós temos o batismo no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é quando o Espírito Santo nos insere no corpo de Cristo. Quando isso acontece? Quando eu creio. Agora o batismo no Espírito Santo é quando eu sou cheio do Espírito Santo, é quando eu mergulho no Espírito Santo, quando eu começo a falar novas línguas, quando eu começo a andar em Espírito, se mover nos dons espirituais. O batismo são para eu fazer parte do corpo e para eu ter um revestimento. No mar, para eu fazer parte do corpo, na nuvem no fogo, um revestimento para servir. Esse batismo aqui, que é precedido de crer, arrependimento e confissão, é para eu fazer parte do corpo.
né? Aqui para eu fazer parte do corpo espiritual chamado igreja, e aqui para eu fazer parte do corpo físico chamado igreja. Pois é necessário para que se busque o reino e se cumpra a justiça de Deus. E depois vem o revestimento, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Isso pode, o batismo com o Espírito Santo pode até ocorrer antes, tá? Deus, ele age de multiforme graça, ok? Então nós temos que entender, ó, João nos chamou para arrependimento, Jesus nos chama para o arrependimento e a obediência a toda a palavra de Deus. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou buscando a justiça de Deus para a minha vida. A mensagem não mudou, é arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Buscai primeiro o reino, crendo em Jesus, se arrependendo, confessando, morrendo para o mundo e buscando a sua justiça, sendo batizados nas águas e cumprindo toda a ordenança de Deus para as nossas vidas. Então que Deus nos abençoe, até a próxima aula em nome de Jesus Cristo.